Você já deve ter notado que alguns corpos ficam incandescentes quando estão em alta temperatura. Mas por que isso ocorre? Ao aumentar gradualmente a temperatura de um corpo, este pode emitir luz visível de baixas frequências, ou seja, de menor energia, começando pelo infravermelho até atingir frequências maiores, como ultravioleta. Este fenômeno é chamado de radiação térmica, que nada mais é do que a energia eletromagnética emitida por um corpo a uma certa temperatura. Isso significa dizer que em temperaturas suficientemente elevadas, os corpos podem emitir luz visível, se tornando luminosos. Exemplos como esse mostram o metal de cor avermelhada porque o corpo está a uma temperatura em torno de 480 a 730 graus Celsius. Aumentando ainda mais a temperatura, o metal passa a ter uma cor alaranjada e até mesmo branca. É por isso que nós não brilhamos. O corpo humano, por ter uma temperatura baixa, emite radiação na faixa do infravermelho, do qual os nossos olhos não são capazes de enxergar. Com a finalidade de se estudar a radiação térmica, é convenientemente considerado o chamado corpo negro. O corpo negro é a idealização de um objeto ou coisa capaz de absorver toda a energia que incide sobre ele. Isso significa que a sua existência implicaria que nenhuma luz seria refletida pelo corpo. Apesar disso ser impossível na prática, é sim possível verificar alguns exemplos que se aproximam de ser um corpo negro, como o carvão. O carvão, por ser preto, não reflete luz, pois ele absorve todas as cores do espectro visível. Porém, quando o carvão atinge uma certa temperatura, ele passa a emitir radiação térmica que pode ser justamente observada através da cor avermelhada adquirida por ele. Mas entender esse conceito não para por aí. Por exemplo, os ursos polares são conhecidos por seus pelos brancos, o que permite uma fácil camuflagem na neve. Entretanto, o que poucas pessoas sabem é que esses ursos, na realidade, possuem uma pele negra. Sim, exatamente o que você ouviu. Por debaixo de toda aquela pelagem branca, o urso polar tem uma pelagem negra. Saber o que é um corpo negro nos ajuda a entender que essa pele negra facilita a absorção de calor, ajudando o urso a se manter aquecido. Nada melhor então do que fazer um experimento para entender isso na prática. Para o nosso experimento, vamos usar uma lâmpada, uma placa preta e outra branca, um suporte para as placas, um termômetro, um cronômetro, 2 hastes, suporte para as hastes e uma fonte de alimentação. Mas caso você esteja se perguntando por que eu não mencionei a trena, é porque não utilizaremos a trena nesse experimento. Após a montagem, temos algo assim. O objetivo desse experimento é verificar qual das duas placas, a branca ou a preta, aquece mais em um intervalo de tempo de 3 minutos. Para isso, alinhamos a lâmpada com a placa, de modo que a luz emitida pela lâmpada coincida com o centro da placa, e então iniciamos o cronômetro. Será que agora você seria capaz de dizer por que sentimos mais calor com roupas escuras em dias ensolarados?